Então, pessoal, esse daí é o famoso projeto estrutural. Veja bem como é que ele se configura aí. A gente tem uma apresentação aqui com planta de locação, né? E planta de formas, ok? O projeto estrutural, para mim, como eu costumo falar, é o mais complexo aí de ser entendido numa obra residencial de baixo porte, né? De pequeno porte. O projeto estrutural, ele é composto aí pelo detalhamento das fundações, né? Nesse caso aqui, como podemos observar, é fundação do tipo sapata. Os pilares, né, que são esses elementos verticais aqui, eles são eles os responsáveis por receber o esforço de compressão, né, como se tivesse um peso aqui em cima dos pilares, e as vigas, que são esses horizontais, assim, né? Além disso, também o projeto estrutural vem detalhado também as lajes, né? O tipo de laje, o aço que vai dentro dessas lajes. É no projeto estrutural que o engenheiro vai detalhar para você as dimensões ali desses elementos estruturais, né? A dimensão ali das vigas, dos pilares e das lajes, mas não somente isso, ele vai dimensionar também a quantidade de armadura que vai dentro de cada elemento desse e a quantidade de concreto também que vai dentro de cada elemento desse, o tipo de concreto que vai ser usado e dentre outras características. Esse daqui é um projeto que eu desenvolvi exclusivamente para o treinamento. Esse projeto ele tem acertos e erros aí estratégicos para me poder explicar para vocês ao longo do treinamento. Então aqui a gente tem uma capa, né, uma folha de entrada mostrando aí o 3D, algumas informações gerais aí do projeto, né, e por aí vai, tá bom? E aí logo de cara a gente tem aqui as pranchas aí de locação e formas do térreo, tá? A prancha de locação que vai mostrar aí onde será posicionados cada fundação, tá? Qual tipo de fundação, por aí vai, né? Tem aqui as pranchas de forma, né? Que são as pranchas que mostram aí o posicionamento das vigas, dos pilares, né? Os pilares que nascem, que morrem, que passa. E dando sequência, eu tinha falado com vocês que o projeto estrutural ele é composto aí pelo detalhamento de todos os elementos estruturais. Então, logo na sequência, nós temos aqui o detalhamento das fundações, tá? Então, todas as fundações são detalhadas individualmente. Então, é detalhada aqui a quantidade de aço que vai dentro dessa fundação, o formato dessa fundação, a dimensão que ela tem que ter, a altura ali do pilaretezinho para chegar no térreo, né? E por aí vai. Então, nessa fundação aqui, nós conseguimos já observar, né, a quantidade de aço que vai dentro dessa fundação, como são posicionados esses aços, né? E aí, juntamente com ele, é dados resumos aqui de material, né, que é gasto para fazer aqui esses elementos estruturais, essas fundações, né? Então, essa tabelinha de aço aqui é uma mão na roda para te guiar aí na hora de fazer essa compra, né? Para você não ter que ficar fazendo conta manual ali de quanto aço você vai gastar para cada tipo de elemento estrutural. Bom, dando seguimento, então, nós temos aqui mais pranchas de fundação, né, para dar continuidade no detalhamento das fundações, né, mais pranchas de fundações. E é igual eu tinha falado com vocês, né, o projeto estrutural, ele é um projeto que requer muito cuidado, porque se você erra o projeto estrutural, você erra a obra inteira, né? Imagina se você coloca um pilar errado, você automaticamente interfere no posicionamento de paredes, e isso pode atrapalhar o posicionamento de janela, de porta, pode atrapalhar até na própria aprovação junto com a prefeitura desse projeto depois na hora de pegar a carta BITS, né? Então errar o projeto estrutural na execução é uma dor de cabeça imensa. E aí em sequência aqui nós temos aí os detalhamentos das vigas, né? As vigas baldrames aí que vão compor esse projeto. Então também, da mesma forma que é feito com sapatas, são detalhados individualmente, viga por viga, tá? A quantidade de aço que vai dentro dessa viga, o formato dessa viga, se tem variação ali nesse posicionamento de estribos, variação aí nos aços dos bandos. Então é muito importante conhecer esses detalhes aqui para que você siga exatamente o que o calculista estrutural está te falando na execução lá, para você não errar isso aqui, porque errar isso daqui pode comprometer aí o comportamento estrutural da sua construção. Então continua aqui com os detalhes de vigas, né? E vem aqui agora com os detalhamentos dos pilares, ok? Os pilares que vão compor aí o projeto. Então uma prancha aí toda aí de detalhamento de pilares, mostrando aí as prumadas do pilar, vista horizontal, vista longitudinal, corte dos pilares para poder não gerar dúvidas lá na obra. Então todos os pilares também são detalhados individualmente. E aí repete todo o esquema, né? Volta de novo com as pranchas de forma, só que agora a gente tem as pranchas de forma do primeiro pavimento, né? O pavimento acima. E nessa prancha de forma a gente tem agora o detalhamento das lajes, né? O aço que vai dentro dessas lajes. E a gente consegue observar logo em sequência. Então, junto aqui também a gente tem alguns cortes da estrutura para poder orientar aí o construtor em relação aos níveis aí que serão construídos, né? Então, nesse projeto aqui tem composto dois cortes, né? Um corte A e o corte B para te orientar aí questão de níveis, né? Então, vamos ver aqui, esse projeto ele sai do nível mais 15 e termina no nível 952, que é lá na tampa da caixa d'água, né? E aí repete que todo de novo o processo, né? Tem detalhamentos agora das vigas desse primeiro pavimento. Todas as vigas desse primeiro pavimento, então, serão detalhados aqui em sequência, né? Então, é só mais detalhamentos de vigas,
Continuando aqui, são 3 pranchas de detalhamento de vigas. E aqui começam os detalhamentos das lajes, né? As armaduras negativas que fazem a composição dessa laje. É muito comum hoje em dia os engenheiros projetarem armaduras negativas nas lajes, porque isso ajuda a deixar a laje um pouco mais fina, né? Quando você tem a presença desse tipo de armadura, e ajuda aí no pé direito da casa e tudo mais. Então tem que saber interpretar corretamente esse posicionamento dessas armaduras aqui para evitar que, né, isso aqui pode gerar aí um comportamento inadequado da estrutura e pode gerar fissuras na obra, pode gerar trincas. Esses vídeos que eu faço lá no TikTok, no Instagram, a maioria deles o pessoal fala que está selando a laje e está acontecendo esse tipo de problema com lajes. É muito relacionado aqui à falta dessa armadura negativa. Às vezes o projeto estrutural até previa a presença da armadura negativa, mas na hora da execução o pessoal não viu ou então não soube interpretar esse projeto estrutural e acabou deixando passar sem armadura negativa. Então isso é problema. E aí em sequência temos também as armaduras positivas nas lajes, né? Nesse caso aqui está sendo utilizado uma laje do tipo maciça, né? E aí retorna aqui o detalhamento dos pilares, né? Agora os pilares da cobertura que vão até esse primeiro pavimento e mais plantas aqui de forma da cobertura, mais vigas, mais armaduras aqui para as lajes e agora a tampa da caixa d'água e aí finaliza o projeto estrutural. Então o projeto estrutural ele segue uma lógica, né? Você percebeu que ele começou lá do térreo e terminou lá no tampa da caixa d'água. Então você percebe que o projeto estrutural, quando ele é bem feito, ele segue uma lógica. E esse é um tipo de coisa que você tem que saber identificar, ou se você vai contratar ou contratou um projeto estrutural, ou se você está com ele na mão aí, você identificar a lógica que esse projeto estrutural está seguindo. Esse projeto estrutural aqui, por exemplo, está dando 20 folhas, e vocês perceberam que são muitos os detalhes. Isso aqui que eu mostrei para vocês é um panorama geral aí de como é que é o projeto estrutural, mas para você entender de verdade um projeto estrutural como um todo, é necessário a gente aprofundar um pouquinho mais. É necessário que a gente entenda individualmente esses detalhes de vigas, de pilares e laje, o que cada um desses detalhes estão falando para nós. Por exemplo, esse detalhe de fundação aqui, ó, entender o que esse detalhe de fundação está dizendo para nós, o que é para botar de aço aí, quais são os comprimentos desse aço, qual bitola que a gente usa desse aço, como é que é cortado, como é que é dobrado, como é que é feita a forma aí desse elemento estrutural. Então, assim, são várias nuances que compõem aí um projeto estrutural. Olha só, para as vigas também é a mesma coisa, a gente precisa entender que como é que são cortados, como é que são dobrados esses aços, como são posicionados, interpretar o que esse desenho está falando para nós aí. Então foi por isso que eu desenvolvi o LIP, que significa Leitura e Interpretação de Projetos Estruturais. Nesse método, eu pego esse mesmo projeto que eu estou mostrando aqui para vocês e explico todos os detalhes possíveis para que você entenda de uma vez por todas um projeto estrutural. Então, se você aí contratou um projeto estrutural ou você vai construir, está pensando em contratar um projeto estrutural, é muito importante que você saiba interpretar um projeto estrutural para você conseguir acompanhar aí o serviço que a turma que você vai contratar esteja fazendo lá, para ver se eles estão fazendo aí conforme o projeto estrutural está pedindo, né? Que aí você vai conseguir fiscalizar. Ou então, se você é a pessoa que vai executar essa obra, se você é o engenheiro, o mestre de obras, o pedreiro e tudo mais, também é muito importante você saber interpretar um projeto estrutural. Não só entender aqui quais são as bitolas que você vai usar na viga, mas também todos os outros detalhes relacionados aí ao posicionamento dessa estrutura. Por exemplo, níveis que essa estrutura deve ser executada, de qual pilar a qual pilar essa viga, por exemplo, é 14 por 40 e aí ela pode seguir variação depois desse outro pilar. Então são várias nuances que compõem o projeto estrutural e eu vou dizer para você, muita gente não sabe. E isso gera erros absurdos aí na sua obra que podem custar muito caro no futuro para ser corrigido. Então, amigo, eu criei o LIP para ajudar você a entender um pouco mais do projeto estrutural, porque realmente ele é um projeto bem complexo. E se você está buscando uma aperfeiçoação aí na sua mão de obra, esse daqui é um prato cheio, que aí você vai saber interpretar de maneira técnica o que o projeto estrutural está falando com você. E isso vai te tornar um profissional muito melhor do que os seus concorrentes. Mas esse treinamento não é só voltado aí para os proprietários e para os pedreiros, mestres de obras, não. Tem muito engenheiro aí também que não sabe olhar um projeto estrutural e executar essa obra conforme o projeto estrutural está pedindo, tá? Muita gente que não foi para essa área de formação, está chegando na área agora da estrutura, da construção residencial. Então é muito importante, antes de você pegar uma obra para executar, você entender o que um projeto estrutural está te falando. Também, se você é estudante de engenharia e arquitetura, é importante você também compreender como é que funciona o projeto estrutural, porque você vai ter contato com isso se você seguir carreira nessa área de construção residencial o resto da sua vida. Agora tem aquele arquiteto que gosta de contratar o projeto estrutural junto com o projeto arquitetônico. Isso aqui é muito importante para você saber se o que você está entregando para o seu cliente final lá é um projeto estrutural de qualidade ou se é uma coisa mais ou menos. Bom, durante o curso aí são dadas então diversas noções aí de execução de estrutura, né? O
que é mais comum de ser executado, o que é mais difícil, se tem alguma coisa que pode estar estranha no projeto estrutural que você receber, se tem coisas que você tem que ficar esperta, que se o engenheiro calculista esqueceu de colocar, se ele colocou coisa a mais. É um treinamento 100% completo e eu acredito que todos os profissionais envolvidos na construção civil devem fazer um curso igual a esse. Então, meu amigo, eu já vi que você é um cara inteligente, você está querendo aperfeiçoar aí sua mão de obra, aperfeiçoar aí sua análise técnica. Então, meu amigo, não perca mais tempo. Faça a sua inscrição aqui no Método LIP e te vejo do outro lado. Um grande abraço e até lá.